É muito prazer em começar esse episódio do podcast recebendo uma pessoa muito especial que eu tive a honra de conhecer uma vez na editora Gente. Temos livros publicados pela mesma editora. Com muito carinho recebo aqui hoje Geraldo Rufino, esse ser humano. Tamo junto! Tamo junto, junto e misturado. E aqui, dando início, então, já quero dizer que quando eu conheci Geraldo Rufino, eu estava lá na editora Gente e ele foi fazer uma palestra para os autores novos lá, né? E me chamou muito a atenção quando eu vi a forma como ele tratou o filho dele que estava na sala e como que o filho dele tratou ele. Então, Geraldo, deixando aqui esse depoimento que ali eu vi, além do palestrante, além do empresário de sucesso, o ser humano e os valores que estavam por trás. E a partir dali eu passei a te admirar, querer te conhecer e hoje estou tendo a honra de te receber aqui nesse podcast. Prazer, o privilégio de estar com você, porque nós falamos a mesma língua, na mesma energia, cara, valores. Aquilo que você viu lá são os valores. Quais são os nossos valores? As pessoas estão perdendo a referência de valores. Cara, não é quanto você tem, é quem você tem. Ah, você ganhou X material, patrimônio, e cadê os filhos? Você perdeu a base, as pessoas, a família, você não fala com o filho, com o pai, você não manda um oi para a mãe? Então, quais são os seus valores, né? Então as pessoas estão se perdendo no caminho. E não é no Brasil, é no mundo. As pessoas estão ficando muito loucas. Então eu entendo assim, como é que você muda isso? Muda você. Eu acho que se cada um de nós começar a ter a atitude de mudar, a observar o que você observou, a essência, o valor, a espiritualidade, aquela coisa do amor, da emoção, em vez de ficar dessa coisa do marketing, você ter amor de verdade pelo próximo, né? As pessoas falam de Deus, de religião, de Jesus e não quer servir. Deus é o que serve, né? Jesus serviu. Cara, então, quando é que nós vamos melhorar essa humanização? Observando e praticando os nossos valores. E maravilhoso, porque às vezes a pessoa está lá na igreja, no culto, ou no corporativo, né, Rufino, fazendo aquele curso de empatia, de comunicação, e aí chega em casa e não fala com a mãe. Não é nem em casa, ele sai de lá, às vezes o cara sobe lá e diz ele que ele é pastor. Quando chega no estacionamento, ele não dá bom dia, não dá boa noite, não olha para a cara do manobrista. Ah, como assim manobrista? Não era manobrista, era Deus. Você acabou de orar, Deus foi acompanhar você até o carro, você não percebeu? Eu tive uma oportunidade, Rufino, que conheci um cara que muito famoso, muito bem sucedido, um empresário grego na Suíça, George Cooks. Ele tem um livro falando da formação da empresa dele com integridade. Estou bem conectado com ele, porque esse mês ele fez a passagem dele, dos seus 80 e poucos anos. Um ser muito diferente. E eu tive a oportunidade de estar com ele uma vez, fiquei na casa dele na Suíça, e ele me orientou algumas coisas. E aí, na nossa conversa, que foi muito profunda, ele falou assim pra mim, ele me levou para jantar, a gente ficou batendo um papo profundo, e ele me falou assim, eu não julgo as pessoas, mas a única coisa que eu julgo nas pessoas é como que elas tratam o garçom. Como que elas tratam as pessoas que estão servindo a elas. E aí, pra mim foi uma honra, porque ele falou assim, e eu fiquei te observando. E aí, ele pediu um vinho caríssimo. E ele pegou, tava só eu e ele na sala. Bilionário ele é, né? E ele pediu um vinho caríssimo, que eu nunca tinha tomado, eu nunca teria nem condição de pagar um vinho daquele. E aí, na hora, ele perguntou pro garçom que estava nos servindo, você já tomou um vinho desse? O garçom deu um sorrisinho assim, sem graça, falou assim, vai buscar uma taça para você experimentar. E aí ele falou, não, mas meu chefe não deixa. Ele falou assim, seu chefe vai deixar quando você falar para ele que eu que pedi, vai lá. E assim é porque as pessoas esquecem da humanidade. Eu tenho feito uma imersão para líderes agora chamada imersão FI, brincando com o Fibonacci, a matemática, a proporção divina, mas FI de propósito, humanizado e íntegro. Porque o que está faltando é isso, valores, essa humanização, e a gente recordar por que nós estamos aqui, né? O sentido da vida. A hora que você fala em recordar o sentido da vida, as pessoas precisam lembrar que nós temos um tempo. A válvulazinha fecha. Não tem explicação para você nascer e não tem que explicar nada quando o seu tempo acaba. As pessoas querem que Deus explique por que levou fulano, por que ninguém perguntou para ele, por que trouxe fulano. Do jeito que vem, volta. Cara, e quando a válvula fecha, não tem plano B, não dá para voltar a fita, não tem replay, não tem segunda chance. Então, não foi hoje. Então vamos viver hoje? Exato. Vamos ser o melhor da nossa versão hoje? Então eu vivo o meu dia a dia assim, o que eu preciso para que isso aconteça? Que o dia comece 24 horas para lapidar um diamante chamado dia. E você não vai conviver com os seus? Você falou do garçom. As pessoas não perceberam o seguinte, você
trabalha o tempo todo para fazer um contrato, faz oração, levanta de manhã e pede de novo e reza, e aí você conseguiu, senta na mesa, puta Deus, valeu. Aí Deus fala, não, tamo junto, vou aí comemorar com você. Deus cola do ladinho e você não percebe. Ele vem, serve você numa xicrinha de porcelana, um cafezinho, e você não olha para Deus e não dá bom dia, era a copeira. Onde é que as pessoas acham que está Deus? Cara, olha para o céu e pede para Deus. Não, Deus não está voando no céu, não. Está do seu lado da figura viva, que está mais próxima de você. Você levanta de manhã e não dá bom dia para Deus. Você olha no retrovisor, lamenta o ente querido que foi embora. Esquece de focar no para-brisa, porque é para lá que você vai. Por que o para-brisa é 100 vezes maior que o retrovisor? É porque é para lá que você vai. O retrovisor é pequenininho porque não é para trás que você vai, é para frente. Então, cara, não tem problema você olhar no retrovisor. Tem um ente querido, não tem problema que você lamenta, que você chora. Mas em vez de você ficar olhando no retrovisor, presta atenção, quantos entes queridos estão no para-brisa que você não dá bom dia? Não tem tempo de acionar a tecnologia do smartphone, que é a última geração. Então, se é a última geração, será que ele funciona mesmo? Você tem dado um oi pro pai ou pra mãe? Ou você não tem tempo, não tem agenda? Cara, estamos ficando sem noção. E então, como você disse, né, a válvulazinha lá vai fechar. Vai fechar. Então, cada dia que a gente tem é uma oportunidade de viver a única oportunidade que você tem. Não tem como você trocar, só serve para você. Diamante único, só serve para você. Cara, então usa, não terceiriza não. Estão terceirizando para a família, para a sociedade, para o governo. Ei, o diamante é seu, o que você está fazendo? Só serve para você e tem 24 horas. Usa isso. Eu uso. O que você faz de manhã? Cara, o que abre a sua energia e o que você carrega com você para onde você vai? Você, a sua energia chega primeiro. Você não vai dar um sorriso? Você não quer fazer uma venda? Falam de venda. Eu estava fazendo um treinamento em Harvard e falava do treinamento. Eu estou esperando. O que é a mágica desse treinamento? Chegou uma hora que eu comecei a rir, em pleno Harvard, porque eu estava fazendo um treinamento de vendas. Eu comecei a rir. Eu falei, do que você está rindo? É porque quando eu era pequeno, eu precisava comer, eu fui para a feira vender limão, eu não sabia pôr preço, não sabia ler e escrever, eu segurava 2 sacos de limão e ria. E as madames riam porque eu não sabia falar. Aí eu não sabia do que a madame estava rindo, eu ria delas. Ela ria de mim, ei meu irmão, segurando o limão. A gente ria dela porque elas estavam rindo da gente, e a gente ria porque não sabia o que falar. Ela chegava perto, ela abria a bolsa e comprava o limão. É o que Harvard está ensinando, que se você sorrir, você vende. Mas você não, quando você sorri, você não vende só o produto, não. Você vende o que você tem de melhor. O melhor produto que o ser humano tem é ele. A energia dele, o sorriso. Como é que você abre a energia para fazer a primeira venda? Com um sorriso. É tão difícil assim. E olha que você falou, né, uma frase profunda ali, né, de para onde você vai, você leva o quê? Você leva você. Você! Fala porque a cara, você não precisa ir em Harvard. Você precisa sorrir. Eu tenho usado, Rufino, uma frase de um americano que falou: o resultado de uma intervenção depende do estado interno do interventor. É um jeito filosófico bonito de falar o que você trouxe na sua essência, porque os líderes, os empresários, as pessoas hoje que estão em posições de destaque, às vezes elas se esquecem que ela leva ela. E aí ela leva o rancor, a dor, a mágoa, a inveja, a frustração. E é isso que ela leva para fechar um negócio, para dar uma mensagem para um colaborador, para uma pessoa. E aí como que vai fechar a venda se o sorriso é um sorriso amarelo, não é de verdade? Se você não acredita em você, não espera que eu faça. Você precisa acreditar em você. Falam de Deus. Deus tem em você. Se você não acredita em Deus, então acredita em você. Ele está aqui. Aquela coisa que a ciência já provou, que tem uma centelha divina. Então Deus está dentro de cada um de nós. Quando você fala que acredita em Deus, você precisa olhar para dentro. Eu costumo dizer o seguinte: quer fazer uma conexão com Deus? Pega essa mão, encaixa na outra e olha para dentro. Está feita a conexão. Agora acredita em você e vai, tá? Faz com amor, com paixão, com gratidão, põe o pé que Deus põe no chão. Vai na humildade. Por que falta humildade? Para nascer, você disputou espaço com 70 milhões de espermatozoides. Agora você arrumou um trocadinho, arrumou um seguidor na internet e você se acha. Você esquece que você é só uma porrinha que deu certo. Cara, cadê a humildade? Começa de novo. Quem você pensa que é? Recorde quem tu é. és. De onde você veio, onde você se colocou, para onde é que você quer ir, cidadão? Não vai sozinho. Você me ressignificou aquela profunda reflexão filosófica de recorde quem tu és. Você achando que você é um ser iluminado, próximo de Deus, um ser completo. Não, você é só uma porrinha. A porrinha que deu certo. Deu certo por quê? Porque você chegou até aqui. Pronto. Maravilhoso. Então você já teve sorte, já teve sucesso, já teve prosperidade. Agora precisa ter humildade para continuar, tá? Porque são 2 fraquezas do meu ponto de vista. Aquele cara que se acha maior, especial, fora da caixa, QI, acima da média. Isso é uma fraqueza humana, o cara que se acha maior que o outro. E outra fraqueza que está acabando com o ser humano é aquele que se acha menor.
Não pode porque é negro, não pode porque é gay, não pode porque é pobre, não pode porque é menina, não pode por causa da religião, não pode porque é nordestino. Século XXI ainda tem gente acreditando que não pode. Ah, mas você quer falar de tecnologia, de inovação? Autoimposta. Baixa o Google, baixa o ChatGPT e pergunta para ele vai dizer para você que você pode. Agora, a máquina é só uma ferramenta, ela não vai substituir você. Você não se preocupa com isso? Vou me preocupar quando eu ver o Google fazendo sexo com o ChatGPT. Enquanto isso não acontecer, não tem Google sendo feito em série, não, filho. O humano é que faz a máquina, que fica ultrapassada e que ele atualiza a máquina de o smartphone de 2 anos atrás ninguém quer, já tem o novo. Eu tenho convicção também disso, Rufino, porque para mim essa questão de inteligência artificial é uma grande oportunidade que a gente está tendo como humanidade de, enfim, se tornar humano. Porque eles vão fazer tudo que a gente não precisa fazer. E eles vão provocar a gente para, enfim, ter que tomar decisões baseadas na ética. Porque a gente não vai saber mais a diferença entre o que é certo e o que é errado ali, o que é uma imagem real, o que não é, o que é um fake news, o que não é, o que é um vídeo. Vai fazer um monte de coisa que a gente não tem tempo ou não gosta de fazer, dando condições para a gente fazer o que a gente tem de melhor para fazer, amar, se relacionar, criar, transformar. Você falou agora há pouco do meu filho, né? Por que a gente dá selinho até hoje e se cumprimenta com selinho? Aliás, essa é uma história boa, porque quem não sabe, quem não conhece o Geraldo Rufino, eu vi ele lá, ele chegou no lugar, fez o filho dele, com 30 e tantos anos, vir dar um selinho na boca dele. Conta isso aí pra gente. Olha, gente, ele era pequenininho e a gente dizia assim, olha, agora pode, agora não pode. Atravessar a rua? Não, não pode. Então, ele cresceu, eu também. A relação é a mesma. Eu mordia meu filho com 2 anos, não vou morder agora por quê? Porque ele tem 40? Então, eu tenho 60. Qual é a diferença? Cara, era meu bebê. Eu entro no LinkedIn dele, eu vejo as coisas que ele faz, o livro dele, a palestra dele, eu entro lá todo orgulhoso e escrevo assim, meu bebê cresceu. Maravilhoso. O bebê. Aí nós nos encontramos um dia no evento, achei sensacional. Não estava nada combinado, ele estava descendo do palco, eu estava subindo. No meio do caminho ele parou e deu um selinho, tinha 1.500 pessoas. O povo foi a delírio, porque viu que era original. Era um jeito de se cumprimentar. Cada um tem o seu negócio, nós não somos sócios. Eu não motivo meus filhos a serem sócios. Eles têm que ser amigos. O negócio, cada um tem o seu. E não sou meu sócio também. Mas tem um relacionamento familiar a ponto de não estarem autorizados a passar em frente à empresa, um shopping, onde está a mãe e o pai, sem parar para dar beijinho, tá? Mas pai, eu esqueci, então dá uma resinha, volta. Eles voltam. Desce do carro e fala, pai, onde você está? Anda um pedaço para eu andar um pedaço? Aí vai dar beijinho, negão louco, e vai embora. E chama de negão, né, Chama de negão, me chama de louco, me chama sem noção, mas não deixa de dar um beijinho. Aliás, um depoimento aqui, tá? Quando Geraldo Rufino chegou aqui para essa gravação, eu tirei uma foto e mandei pro filho dele, pro Arthur, que eu conheço. E aí a resposta do Arthur no meu WhatsApp foi, aonde você encontrou esse doido aí? Mas você vê que legal, né? Sempre foi assim, e a gente tem um carinho, um respeito. Cara, você precisa, é que nem liderança, né? Você precisa dar uma carteirada dizendo que você é o líder. O liderado já sabe. Eu sou o CEO, o cara já sabe. Dá só bom dia. Se você precisou, é porque você não tem autoridade. Eu sempre procurei dar um bom exemplo. Eu criei meus filhos para serem boas pessoas. Eu sempre procurei, e criança vive de exemplo. Então seja um exemplo que você é uma boa pessoa, que seu filho vai copiar. Então, e eles cresceram como boas pessoas. Eu tenho o maior orgulho de eles serem boas pessoas. Eu não preciso dizer para ele que tem disciplina e que eu sou o pai dele. Ele já sabe, desde pequenininho. Então, cara, são valores que vêm de geração a geração. Eu nasci num barraco de chão batido. Eu sou privilegiado. Eu estacava carvão, eu comia e trabalhava e comia no lixão. Então eu tenho um privilégio. Como um privilégio? E os seus filhos? Meus filhos não têm privilégio. Privilégio tive eu. Porque eu consegui constituir anticorpos. Pensa no negão forte. Meus filhos não aguentam resfriado. Meus filhos nasceram no carpete e meus netos nasceram na bolha. Precisam ser protegidos. Eu nasci no barraco de chão batido, eu sou blindado. Então, ou seja, cara, e blindado pela vida mesmo, né? Não só para de tentar culpar o jovem que está agora, a nova geração, que são sem noção, geração Y, não é só a continuação. Eles vão viver daquilo que você ofereceu. Minha família continua sendo os mesmos valores, que você falou valores. Lá de trás. E o que eu fiz? Levei isso para a empresa. Que legal. Meus filhos não podiam, eu não podia brigar, que a mamãe fazia ficar abraçado.
Meus netos já aprenderam. Os mesmos valores, tá? Chegou, tem que dar beijinho, cumprimentar todo mundo. Mas olha que interessante, eu tenho um episódio, filha do Arthur. O Arthur arrumou uma reunião, nós estávamos fazendo um negócio com japoneses. Dentro da sala da empresa, o Arthur na época era CEO da empresa. Ele fez a reunião e está lá os japoneses, 3 japoneses. Um falava só a língua deles. O outro falava a língua deles e o inglês. O outro fazia a tradução que ele falava português. E sentou eu, meu filho, sentou um diretor nosso. E a minha neta nunca passa lá, filha dele. Ela passou e falou, oi, vovô. Ela pôs a carinha assim, 7 anos. Pôs a carinha assim na porta. Oi, Sofia. Uma reunião, o cara vieram do Japão. Está lá. Oi, Sofia. E o Arthur todo certinho, né? Ele chega a ser chato, de tão certinho que ele é. Aí é todo certinho lá sentado na mesa. Ele é muito certinho. A gente fala que ele tem problema. Aí ele está sentado lá na mesa, a neném põe ele todo sério, né? Ela tem um respeito por ele. Ele se posicionou, deu uma olhada para ela, ela pôs sua carinha assim. Falei, oi, amor, vem aqui dar beijinho no vovô. Ela deu pro pai dele. Eu olhei para ele e falei, ei, pode olhar pro outro lado. Vem cá, dá beijinho no vovô. Ela deu beijinho e tal. Aí falou, cumprimenta as pessoas. Ela cumprimentou as pessoas da mesa. Eu falei pra ele, tudo bem, filha? Ela, o que é isso? É uma reunião. Do que vocês estão falando? O Arthur vai, meu Deus, ele vai dar atenção para ela. Eu falei, o que nós estamos falando? É uma reunião, você quer saber? Você quer participar? Olha, você já está construindo. Por isso que ele fala que eu sou doidão. Eu chamei a assistente e falei, dá uma cadeira, senta aqui. Arthur, pai, senta aqui. E ela se posicionou e sentou. E eles começaram, bababá. Eu não entendo inglês, eu mal falo português, mas ela entende. Olha. E o cara falou uma coisa, ela foi lá e interagiu. O cara olhou, o outro olhou, acharam, e ela ficou sentadinha lá. Não deu 10 minutos, criança, né? Falei, vovô, posso sair? Falei, mas a reunião não acabou. Olha que legal. Falei, mas essa reunião tá muito chata. A verdade da criança. Eu comecei Os japoneses devem ter ficado... O japonês, o outro fez um arzinho de riso, o outro que entendeu perguntou pro outro assim, o que ela falou? Não, ela falou assim, ela falou, traduziu para ele, né? Ele começou a rir também, né? Eu falei, pode. Aí dá beijinho no vovô, cumprimenta as pessoas. Ela cumprimentou, pediu licença e saiu. A reunião que era para durar 1 hora, não passou de 15 minutos. O japonesão olhou pro outro aqui e falou assim, fez assim. Ou seja, ele já validou. Está aprovado. O que o japonês viu? Família. Olha que interessante. Em vez dela atrapalhar a reunião, ela validou a reunião. Maravilhoso. Por quê? Porque o japonês pensou que foi espontâneo. É família, a criança... E viu que você não tem um comportamento diferente fora. Não, você não leva seus filhos para trabalhar. O Arthur foi trabalhar com 9 e o Guilherme com 7. Eles queriam ganhar dólar. Dólar? Pai, tem dólar no seu armário. Onde o senhor acha isso? Onde eu acho dólar? Eu falei, peraí. Eu falei, então, se você levantar amanhã cedinho, o papai vai levar você onde tem dólar. Tem um monte de dólar lá. Sério? A gente quer ir para Disney, a gente quer levar muito dólar. Eu falei, levanta cedo que eu te levo onde pega isso. Eu falei, a mulher veio e falou assim, onde você vai levar meus filhos? Porque você não se iluda, tá? Você falou que você tem 3 filhos, não é seu, é dela, tá? Isso eu não tenho nenhuma... Os filhos é da mãe, não tenha dúvida, né? Onde é meus filhos? Eu vou levar seus filhos para ver onde eu pego o dólar. Eles queriam só saber. Mas não, porque tem graxa, tem caminhão. Falei, relaxa, eu vou sair cedo, eles vão esquecer. Vão jogar até tarde, estão de férias. Ao tal da palavra dólar. Eu levantei de manhã mais cedo, a hora que eu chego 6 e pouco na garagem, estão os 2 neguinhos de braço cruzado, o Arthur e o Guilherme. Pai, o senhor está atrasado. Eu falei, eu estou atrasado. Pus os caras e fui para a empresa. Quando chegou lá, o Guilherme, todo vaidoso, todo comercial, chegou todo vestidinho de Armani. O Arthur simples, o Arthur sempre foi na manhã, né? Simplesinho, camiseta Hering rasgadinha. Chegou lá de boa e o Guilherme todo... Pai, onde é a minha sala? Eu falei, sala? Você não queria ganhar dólar? Na sala não tem dólar. Foi pro lavador. Trabalhava no meio-dia, no lavador. Meio-dia, logo depois do almoço, subiram lá com o sindicato para reclamar. O sindicato adorou, né? Porque ganharam 2 caras de peso para uma confusão. Os ajudantes eram muito folgados. Eu desci lá e falei para os caras do lavador, falei, vocês não são ajudantes deles não, tá? Eles são seus ajudantes. E eles vão ficar aqui 30 dias. Se eles não passarem no teste, eles vão embora, mas vocês vão embora também, tá?
Manda todo mundo embora. Eu tenho o maior carinho com o meu povo, né? Eles entenderam, o chefe olhou e falou, chefe, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Soca serviço para eles ir embora. Aí, o cara, pode, socar serviço. Pegaram o uniforme e tal, socou serviço dele. Reclamaram da lanchonete, subiram de volta com o sindicato, dizendo que a empresa tinha que dar comida, que estavam descontando do salário deles. Mó confusão. Mas ficaram 30 dias. E foram embora para Disney e gastaram como se fosse engenheiro de produção. A mãe ficou louca, eu não fui. Foi ele a mãe, a irmã, e os amigos, e eu fiquei. Gastaram muito, voltaram cheio de querer. E ganharam uma nota, gastaram o próprio dinheiro e tal. Sem noção, né? Aí chamaram para fazer uma reunião na empresa num sábado. Gente, leva seus filhos para trabalhar. Eles chamaram para fazer uma reunião. Eu falei, fala aqui em casa. Não, é profissional, queremos falar na empresa. Eu falei, ah! Chegou lá os dois neguinhos, o Arthur e o Guilherme sentados. O Arthur sempre na mãe e o Guilherme, falador, vendedor. A gente tem uma proposta para te fazer. Eu falei, qual que é a proposta? A gente não quer mais ir para a escola, só quer trabalhar. Eu sou contra a palavra não. Cara, dá uma explicação, conversa com as crianças, eles não tira onda. Eu falei assim, olha, meu sim você já tem. Eu sou contra. Ah, o não eu já tenho. Que conversa é essa negativa? Eu falei, meu sim você já tem. Agora precisa falar com a mamãe, tá? Transferiu Cara, o que não interessa, terceiriza. Sabe o que você me fez lembrar? Eu levei para casa, olha isso. Levei para casa, falaram num jantar, sentaram os dois com meio acanhado, que eles morrem de medo da mãe. Aí, combinamos com o pai. Não, combinou comigo não. Falei para você, a mamãe. Não. Então tá bom, mamãe. Nós já acertamos aqui, você só precisa provar. Nós vamos sair da escola e vamos trabalhar. Ela falou, quem é isso? Quem falou isso? Eu não falei nada, eles querem uma proposta e tal. Bom, resumindo, quase que apanho os três. E eles foram para a escola. Mas, gente, mas quando eu quebrei, que eu fiquei devendo 16 milhões de dólares, esses caras sabiam trabalhar. Todas as férias eles iam para a empresa. E eles souberam tocar a empresa e tiveram que ajudar a trabalhar. A gente tinha um mundo de carro na garagem, uma vaidade danada, tudo que de mordomia tinha, segurança. Os caras foram trabalhar de carona com o caseiro. Quebramos de não ter dinheiro para pagar a luz. E eles já sabiam do negócio, já conheciam a empresa. E se eu não tivesse fisicamente presente, eles já saberiam o que fazer. Não afaste seus filhos do trabalho. Manda para a escola, mas dê para eles noção de valores. Deixa eles participarem. Para de mandar o seu filho para a Suíça, depois você manda para Stanford, depois você manda para Harvard, depois ele volta e não conhece você. Você perdeu a oportunidade de conviver com a família e de fortalecer os valores. Você só tem dinheiro, você é pobre. Tem aquela expressão, né? Tão rico, tão pobre que só tem dinheiro. É isso que nunca me faltou. Ah, filho, você quebrou 6 vezes. Eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. Cara, quais são os nossos valores? Isso que você faz aí é essencial, tá? Grato. Você me fez lembrar uma história com eu e meu irmão, numa determinada ocasião. Eu era 3 anos mais velho que ele, mas naquele mesmo dia nós dois tínhamos tomado suspensão. E aí não tinha aula. E meu irmão sempre foi um pouco mais folgado que eu. E ele todo feliz que não ia pra aula, né? Eu ainda estava meio preocupado, né? Mais velho. Aí acordamos de manhã, meu pai sempre ia acordar a gente, meu pai que sempre que acordava a gente de manhã, e meu pai ia lá, beijava cada um na cama, eu e meu irmão no mesmo quarto. E aí, nesse dia, meu pai foi lá acordar a gente, muito carinhoso como sempre, e meu irmão falou assim pra ele, mas pai, nós não temos aula hoje. Aí meu pai falou assim, eu sei, mas levanta, se troca do mesmo jeito. Meu irmão já falou, e vem coisa boa daí, né? Mas a gente não tem aula. Eu falei, não, eu sei, vem comigo. Aí fez a gente se trocar, levou a gente pro trabalho dele. Ele tinha um depósito de materiais de construção de portas e janelas de aço. E meu pai no caminho não falou nada. E a gente, o que vai acontecer? Meu pai falou, olha, se vocês acham que a escola que eu tô pagando para vocês é de graça, eu vou mostrar para vocês que não é de graça e que a opção de vocês estudar ou não, você pode não estudar. Você vai trabalhar. Agora, se você estudar, você pode usar sua mente para trabalhar junto com o seu corpo. Se você não estudar, você vai ter que usar só seu corpo. E aí, então hoje vocês não vão ficar dormindo, vocês vão trabalhar, porque esse dia que vocês perderam de aula, vocês vão pagar. Porque eu não vou pagar, eu pago para vocês estudarem. Aí já falou, opa, começamos a entender o jogo. E meu pai foi no caminho falando assim, olha, e vou avisar. Naquela época repetia de ano, né? É um absurdo esse não repetir de ano, hoje em dia para todo mundo. Falou assim, olha, eu pago uma vez um ano só. Porque era escola particular, né? Se repetir, eu não vou nem fazer matrícula. Vocês vão pro colégio de graça, tá? Porque eu tô pagando, é uma vez só, não vou pagar 2 vezes a mesma coisa.
Então, aquele dia que a gente foi pagar o nosso estudo, aí a gente falou, vamos trabalhar com meu pai, mesma coisa. Chegamos lá, meu pai trabalhava na sala, né? Ele era dono do negócio. É um negócio pequeno, mas... Aí ele chegou lá pra gente, aonde que a gente foi? Igualzinho você fez pros teus filhos, meu pai fez pra gente. Levou a gente na expedição pra carregar caminhão. E tinha, aqui do seu lado eu posso dizer, porque você usa a expressão muito à vontade, tinha um funcionário do meu pai na época, o Jocílio, que assim, pensa numa pessoa carinhosa, meu pai foi padrinho dos filhos dele, ele é muito mas ele era um negão de 2 metros de altura, forte. Tinha umas portas de 2 metros de altura, de largura, precisava de 2 homens para carregar. Esse homem carregava duas, um em cada mão, assim, era muito forte ele. E depois a gente lá com o Jocílio, que era de confiança, convivia com a gente na família, já falou para olha, é para eles carregarem porta, não é para eles... A mesma coisa que você fez para os teus filhos. Eu sei que eu e meu irmão suamos tanto, foi tão dolorido aquilo lá, que pergunta se a gente ficou de recuperar, se a gente foi mandado para fora alguma outra vez naquele ano. Então, essa lição, e meu pai sempre abriu a porta, levou, e eu acho que mesmo que você não tenha uma empresa, né, quem está nos ouvindo, um profissional liberal, ou qualquer coisa, levar as pessoas, porque levar para o seu trabalho é mostrar, é trazer os valores para a prática, né? E o filósofo que foi meu mentor, autor do livro A Escola dos Deuses, eu te falei dele, né? Ele falava que o único real motivo que alguém tem para ter um filho é dar continuidade ao seu sonho. Não é necessariamente a tua empresa, mas é o motivo pelo qual você faz as coisas. Que às vezes está na empresa, que às vezes não está, mas se você não leva os seus filhos para entender o que é o que dá valor material, né, o trabalho, e os valores que te levaram para aquilo, você perdeu a grande chance de dar continuidade ao seu sonho. Você falou, não estava falando um pouquinho agora de política. Se cada político levasse o filho para conquistar voto, levasse o filho para conquistar apoio, levasse o filho depois para saber o resultado, o filho ia ver o que é o trabalho para ser político. Quanto é difícil você conseguir ganhar uma eleição. E aí o próprio filho ia começar a dar valor para o político que consegue ser eleito. E o político ia começar a ter respeito, pensar diferente, porque agora ele precisa ser um exemplo. Maravilhoso isso. Essa é uma proposta maravilhosa, porque talvez muitos políticos que não estão ainda com a moral elevada, com a consciência clara, pensariam 2 vezes antes de fazer uma atitude se tivesse o filho do lado. Se você leva a família junto para poder você conseguir. Depois que você consegue, você tem uma família para prestar conta. E uma outra coisa, né, Rufino, que hoje a gente se perdeu, a gente falava antes de começar aqui o episódio, e é muito legal porque esse podcast, né, tá alinhado com o meu livro de os nossos 3 papéis, né, o papel do indivíduo enquanto líder ou profissional e o papel como cidadão. E não tem jeito, é a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e a nossa vida como cidadania é política, é no mínimo um eleitor consciente, é um cidadão. Então, a gente falava sobre política antes, então é muito legal a tua experiência como empresário, como ser humano, indivíduo, assim, na sua evolução. E o seu papel político, eu estava aprendendo um pouquinho lá antes, né? Então, muito legal porque tem a ver com esse podcast, com essa reflexão dos nossos 3 papéis. E que maravilhoso a gente plantar aqui essa questão de levar os filhos para a política. Porque tem mais um ponto, Rufino, que é, hoje, no Brasil, as pessoas vocacionadas para a vida pública, para servir o povo, para ser um político com P maiúsculo, né? A palavra política, não sei se você sabe, ela vem de polis com ética. Polis, a cidade do estado grega. Ética. É por isso que eu tenho orgulho, a pessoa me pergunta assim, Rufino, você é político? Sim, nasci político. Como assim? Então, eu só não sou candidato à vaga, mas eu não estou candidato a ser eleito a nada. Mas político eu nasci. Relacionamento, a ética, conviver, o respeito, cuidados diferentes. É a mesma coisa do empreendedorismo. Viver em sociedade. É servir, é atender. A política é necessária e você nasce tendo que exercitar a política, senão você dorme no sofá, tá? E você todo dia. Dentro da sua casa você precisa negociar, você precisa conviver com os diferentes. Isso é política. Então, eu não sou político. Como assim? Você não é humano? Você não faz nada na vida? Esqueceu de um papel fundamental. Se você não tiver o mínimo de essência de política, você não consegue viver em sociedade. Então, assim, você precisa... Agora, você vai ser candidato a alguma coisa? Então, vai empreender lá. Exato. Vai fazer o papel do empreendedor, vai servir de verdade, vai fazer a pena. E leva a família, porque se a sua família te aprovar e ajudar você a chegar, você precisar dar satisfação para a sua família, você vai ser um político com outro perfil.
Maravilhoso essa sua fala. E eu completando o que eu estava dizendo também, se a gente levar a família para a política, a gente vai fazer com que aquelas pessoas vocacionadas para o serviço público não fiquem com vergonha de ir para a política depois. Porque hoje tem um monte de gente, e eu me lembro, eu tive uma incursão na política, né? Fui candidato a deputado, fui candidato a senador no passado. E eu lembro que a primeira vez que eu falei que eu ia ser candidato, as pessoas falaram assim, mas como assim? Você não precisa disso? Mas por quê? Você vai se mexer com isso? É errado? É certo? É como... Ou seja, as pessoas vocacionadas... Parece que o cara é leproso. Elas são extirpadas porque parece que é leproso. Então, olha, e aí olha o que acontece com uma sociedade que vira as costas para a política. Vai ser governado... pelos mal intencionados. Então, eu achei legal aquela frase que você falou, como é que é? Frase de Platão, 2.500 anos atrás. O preço que o homem de bem paga por não se envolver com política é ser governado pelos mal intencionados. Pelos mal intencionados. Gravou? Cara, então escolhe, começa no seu município, começa na sua casa. A sua casa fica no município, então faça política dentro da sua casa. Seja bem relacionado, seja ético dentro da sua casa. Depois você escolha, se você não vai ser político, escolha bons políticos no seu município. Isso melhora o seu município, que melhora o seu estado, que melhora o seu país. Você não precisa sair do seu país, você precisa melhorar o seu país. E não tem como fazer isso sem participar da política. E a gente conversava aqui antes, né, antes de gravar com outra, que também estava com o Sato aqui da equipe gravando, falava, a gente não tem como reclamar dos políticos. Porque os políticos são eleitos pela escolha do Escolha povo. nossa. Só pode reclamar. Ah, mas não fui eu que escolhi, então você é mais responsável mais ainda. responsável ainda. Então, por isso que, olha, o indivíduo consciente, ele se torna uma pessoa melhor. Um líder consciente, ele transforma as organizações e transforma as relações e os produtos. E um cidadão consciente transforma a sua cidade, seu estado, Olha, seu país e o mundo. Eu sou uma referência de empreendedorismo. Então, gente, se você gosta de empreender, empreender não é ter um CNPJ, é uma atitude, é um comportamento, é um jeito de pensar, é uma mentalidade de assumir responsabilidade, mentalidade empreendedora. Não dá para você ter essa mentalidade empreendedora achando que dá para fazer sem política. Você precisa participar, você precisa se envolver, porque é isso que vai ajudar você a crescer ou te travar. Você não quer ter liberdade? Você acha que você vai ter liberdade se não tiver boa política? Aliás, a tua história é muito legal, porque você, quando você criou na tua empresa, né, organizou o setor de desmanche, que era um setor completamente desorganizado, ilegal, etc., você precisou não só da política interna, mas você precisou ajudar a criar regras, criar leis, criar sistemas. E é isso, não tem como prosperar. Só foi possível porque meu filho achou gente boa na política querendo ajudar. Aí conseguiu mudar. Então essa história para mim é muito bela. E é isso, todos os setores organizados têm necessidade de um relacionamento político. E todos os setores não organizados precisam se organizar e fazer o trabalho político, que é isso, a união da sociedade com as empresas, com a liderança e para o interesse dos indivíduos. Então, esse assunto nem estava na nossa pauta. Mas não acredito em acaso. Mas nós estamos falando de valores. Exato. Nós estamos falando de sociedade, de família. Então, gente, a política está envolvida em tudo isso, tá? Então, assim, e é ruim, eu acho ruim. Tá? Você vai para os lugares, você pode falar o que você quiser, mas não pode falar de política. De novo? Eu não acho que você tem que falar de esquerda, de direita, de fulano de tal, de Beltrano, de apontar o dedo, de criticar, de apontar. Isso não. Eu acho que aí você vai entrar numa polêmica que está ficando chato. Claro. Tá certo? Mas você falar, de você participar, de você ser um cidadão que assume responsabilidade e vai ajudar a melhorar, isso tem que falar. Maravilha. Porque isso é cidadania. É a política com B diferente maiúsculo. Desse negócio de esquerda e direita. O que é isso? Esquerda e direita é só uma forma de nos separar. O meu propósito é fazer, o cara tem um cartão de crédito black. Sensacional. O cara tá de olho no cartão do cara. Vamos lá, você vai vender um produto ou vai vender um serviço? E o cara tá com o cartão na mão. Você já viu que o cartão dele é black que vai poder passar uma nota, né? Legal. Dá para passar um carro nesse cartão. Você vai pegar o cartão ou você vai querer saber o gênero do cara? Se ele é esquerda ou direita? Se ele é essencial ou não essencial? Quem você quer o cartão? Então, para de separar as pessoas, para de julgar as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, o Deus que bate aqui é o mesmo que bate aí. Não tem duas impressões digital, não tem dois DNA, não tem dois códigos genéticos, não tem duas íris. Ou seja, nós somos obra de arte única, feita por um artista chamado Deus. Então, para de julgar as pessoas. Lembra, você quer dar bom dia para Deus? Olha do lado e dá. Deus está do seu lado, está no outro ser humano. Não subestima. Onde você menos espera, você encontra com Deus, deitado na calçada. Você não dá bom dia? Você monta um negócio, monta uma equipe, você dá bônus e não dá bom dia? Cara,
Humanização significa você olhar para dentro e resgatar os seus valores e a essência da sua existência, que é ser humano. Você está perdendo essa referência? Você está deixando de ser humano? Seu tempo vai acabar e você não vai usar o tempo que você tem? Porque assim, o que você conquistou, você não leva. O que você leva é o que a minha mãe me deixou. A minha mãe me deixou a imortalidade. Uma sementinha no coração e na mente. Ela se tornou imortal para mim. Você pode se tornar imortal para quem você quiser, dependendo do que você faz aqui. Então comece a fazer coisa boa aqui. Mas como é que você faz? Sozinho não faz. Você precisa aprender a conviver com os diferentes. Olha essa sala. Estamos numa sala, tem um monte de gente. Todos são diferentes. Não tem dois iguais. E esse artista que faz isso tem 8 bilhões dessas obras no mundo e não repete uma. E você tem dúvida se esse cara existe? Mas quando o avião balança, você chama o cara, não chama? Então, Deus. Então você para de falar uma coisa e fazer outra. Você não tem fé em Deus? Então acredita em você, só que lembra. O cara do seu lado também tem o mesmo Deus que você. Tem um Deus dentro dele igual. Abraça o cara, toca, convive com os diferentes. Porque as pessoas se acham. Por que faz tanta diferença? Por que está sempre apontando o dedo para o outro, achando que o outro é inferior? Não, ele só é diferente. Eu sempre aprendi muito cedo que as pessoas eram boas. E eu continuo preservando isso. Eu acredito nas pessoas. As pessoas são boas. Lucas, elas só são diferentes. Nós precisamos aprender a conviver com os diferentes. Exato. Né? Não fazer mais que obrigação. E essa questão de inclusão, de diferenciação, começa em você aceitar o diferente. Porque se a gente for querer mudar as coisas por causa do diferente, você não está aceitando, você está excluindo. Eu vou até fazer uma correçãozinha no que você está falando. Aceitar o diferente. Gente, não é aceitar não, tá? Quem é você? Muito bom, muito bom. Porque é isso, compreender que você também é diferente. Como assim? Você precisa aceitar, mas o outro também precisa aceitar você. Exato. Você falou agora há pouco do líder, né? Eu vou escolher um time do meu perfil, um time YZ. Mas o time vai aceitar você? Exato. Mais importante você escolher o time, é o time te escolher. Líder que o próprio liderado não te reconhece como líder, então não é liderança, é imposição, é chefia. Isso não funciona, isso não dá produtividade. Nós somos emocionais. Para eu produzir para você, eu preciso me sentir feliz, porque senão cansa. Como é que você faz para a sua hora passar e você não cansar? Quando você faz com amor, com paixão, quando você tem gratidão, você põe o pé, Deus põe o chão. E essa energia é leve. Você fica 12, 16... Não tem pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Mas como é que você fica 16 horas fazendo alguma coisa? Se você estiver emocionalmente envolvido. Se você estiver presente ali, na sua inteireza, que é um senão vai sinônimo de cansar. integridade. E você falou uma palavra, Rufino, que tocou aqui meu coração, que é que a sua mãe plantou em você a semente da imortalidade. Só morre quem é esquecido. E é isso, as pessoas... o nascimento tem o seu oposto na morte. Mas a morte não é o oposto da vida. Porque a imortalidade é o legado que você deixa, a história que você deixa. Enquanto você for lembrado, você está vivo. Olha duas coisas mágicas. Você sabe de onde você veio? Não. Você só sabe a química que acontece na fecundação. Mas essa espiritualidade, como é que explica um ser humano tão diferente do outro? Você não sabe de onde você veio. Então por que você quer entender para onde você vai? Você também não vai saber. E você sabe aquela pergunta, o que vem depois da morte? O que vem da A vida! Do mesmo lugar que você veio, o que vem depois da morte, do mesmo lugar que você veio de antes que você nasceu. Você voltou para lá! Exato. Você não apareceu do nada, então agora você vai para o nada, né? Tem cientista hoje estudando o nada, porque o nada mais o tudo é igual ao todo. É o completo. E no meio tem um tempo. Então, gente, quanto tempo você acha que você ainda tem? Mas olha, essa sementinha da imortalidade, eu quero ainda pegar nesse ponto, porque o cara que foi um dos meus mentores lá, o filósofo Stefano Dani, que eu te citei, ele trabalhava essa questão da integridade conectada com a imortalidade, que ele falava que o que a gente tem que trabalhar é a imortalidade de um líder. Ou seja, o líder tem que buscar a imortalidade. O que ele deixa enquanto ele está por aqui? E você sabe qual que é um sinônimo da palavra imortalidade? Tá no meu livro lá. Você ganhou hoje aqui de presente. Gente, esse livro é meu, tá? Não é dele, não. Esse livro não está aqui no altar ou como decoração. O livro é do autografado, é meu. Você sabe que eu coloquei lá na minha pesquisa, aprendi com o Stefano Dana, a origem da palavra amor, em latim, é o prefixo de negação ou ausência, com mors, que significa morte. Amor é ausência de morte. Amor é vida, amor é imortalidade. Então essa sementinha de imortalidade que a sua mãe colocou na sua
É amor da minha vida, minha é mãe. amor. Amor da minha vida. Mulher, a primeira, amor da minha vida, minha mãe. Ó, é um negócio legal, que as pessoas não caiu a ficha. Eu vou perguntar pra você, quantos anos você tem? Nessa vida aqui, você quer saber? Quantos anos você tem? 40. Herói não diz a idade, mas eu tenho 48. Não tem. É verdade, tenho 9 meses a mais. Não tem. Já teve. É verdade. Já passou. Assim que eu falei, acabou. Passou. Você não tem mais. O que você tem agora? É isso que as pessoas precisam cair a ficha. O que você tem de verdade? Alguns segundos. O presente. Mas dura alguns segundos. Como assim alguns segundos? É o que você dá para garantir. Porque enquanto nós conversamos, está passando. Mas você não sabe se do nada a válvulazinha, pô, fechou. Sim, fechou. Ah, mas a bala perdida. Ah, mas caiu justamente o raio na cabeça do cara. Ah, o avião caiu só com aquele cara. Ah, então, acabou o seu tempo. Quanto tempo você garante que você tem? Alguns segundos. Passou de segundos é arrogância você achar que você pode... Aí ele fala assim, eu vou fazer um planejamento nos meus negócios. Faz o que você quiser. Vou fazer um planejamento da minha vida para os próximos 30 anos. Quanto? Olha, faz o planejamento, mas não acredita nele. Mas não acredita nele. Viu, para! Você não sabe nem se você termina o dia. Nem se você acorda. Então, cara, não tem problema que você planeje os próximos 10, 5, 15 anos. Mas como é que você está vivendo, não planejando? Como é que você está vivendo o aqui e agora? Isso é o que realmente importa, do meu ponto de vista. Eu vivo todos os dias de manhã. Olha, existe epiteto, existe os filósofos estoicos, né? Marco Aurélio, epíteto ou epiteto, e temos Geraldo Rufino. Porque Geraldo Rufino é a filosofia estoica vivendo na prática, vivendo aqui, o presente. Cara, aqui agora, quanto tempo você tem? Alguns segundos, você não vai sorrir agora? Rubinho, por que você tem sorriso largo? Porque eu sou feliz. Ah, mas desde quando? Desde o primeiro milhão, do carro alemão, do avião? Não. Desde que eu tinha 8 anos de idade, eu comecei a produzir, eu queria ser tão importante quanto a minha mãe. E com 8 anos de idade, eu conseguia ser importante a ponto de pôr café da manhã em casa para 9 pessoas. Um ser humano importante é aquele que tem capacidade e que consegue fazer alguma coisa para outro ser humano. O que é que você... Eu tenho 2 metas. Eu levanto de manhã, desde pequenininho, para bater a primeira meta. Eu fiz isso com 8 anos de idade. Que era fazer a diferença para uma pessoa. Então eu conseguia pôr o café da manhã, sorria todo mundo, eu conseguia pôr pão com manteiga, café com leite, mas era o café da manhã que dava para a época, e eu conseguia bancar que o papai não conseguia. Segunda meta era grana, apaixonado para ganhar dinheiro. Aí eu fiz uma meta para mim, que eu achava bonita a palavra dólar. Eu fiz a meta para ganhar $1. Então eu trabalhava 12 horas por dia. Onde eu estacava carvão, precisava entregar 9 horas de trabalho. Eu entregava 3 a mais, para poder ganhar o extra. O que era o extra? A meta do dólar. Uau. Lucro não quebra ninguém. Eu fui catar latinha e eu levei a minha meta, $1. Eu fui vender limão na feira, cheguei a ter uma banca na feira com 15 anos. Com 13 anos, dos 11 aos 13. $1. Eu fui trabalhar de office boy numa multinacional com 13 anos e fiquei lá até os 30 anos. Uau. E qual que era a minha meta? Eu entrei lá ganhando um salário, mas eu ganhava caixinha, porque eu fazia o serviço do escritório inteiro. Para que servia a caixinha? Primeiro eu bati a primeira meta, que é levantar de manhã, dar o primeiro bom dia, o primeiro sorriso, fazer diferença, impactar, ou dar um pãozinho para alguém que estava sentado numa calçada. Meta de crescimento humano. Fazer bem para um outro ser humano era a primeira meta. A segunda meta era o dólar. Com 13 anos, a minha meta era ganhar $1 também todo dia. Então eu fazia o serviço da empresa como office boy e depois eu fazia um extra, pegando o serviço dos outros para ganhar o extra, que era o dólar, a meta, bater a meta. E eu sempre batia essa meta. Eu ganhava um salário. Eu saí dessa empresa com 30 anos ganhando 121 salários mínimos. Uau. E qual que era a minha meta? $1. Hoje nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Nós montamos um ônibus ou um caminhão a cada 3 horas. E qual que é a minha meta? $1. $1, filho? Então tem dia que você ganha $100 mil, $10 mil, $1.000. Então, para que eu vou mudar minha meta? Sofrer para quê? Não é quanto você tem, é quem você tem. Eu era feliz. Sempre fui feliz. A minha melhor versão aos meus 7 anos. Não tinha rótulo, eu levantava de manhã, comia o que tinha na mesa, eu comia no lixão que jogavam fora e eu não sabia ler o rótulo, então eu comia e pronto. Eu era feliz, eu tinha anticorpos. Como que é hoje o Rufino em relação a esse de 7 anos? Ah, mudei, hein? De endereço. Maravilhoso. Eu só mudei de endereço. Que é esse os meus valores é o mesmo. ponto. O sol entrava no meu barraco, a mamãe dizia, agradece, põe um joelho e agradece. O privilégio de mais um dia. Um diamante. Olha o sol. É Deus. Tem 24 horas para você lapidar. É só seu.
eu mudei de endereço, eu sirvo de manhã o café para minha opressora, olho para aquela janela. Minha opressora, ele está se referindo à esposa dele. Deixa eu traduzir aqui para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Elas são opressoras, elas mandam muito. Aí eu sirvo o café para ela, olho para aquela janela e eu faço exatamente, antes de servir o café. Olha que entra aquela festazinha na veneziana, do jeitinho que entrava no barraco, o Deus é sensacional. Ele dá um jeitinho de entrar, a luz entra igualzinho. E aí, não importa o tamanho da janela, o modelo da janela, a luz vai chegar, tá? Eu olho para a janela, aquela luzinha entrando, e eu agradeço o privilégio de mais um dia. Eu só mudei de endereço e não mudei meus valores. É exatamente como era. Rufino, você está deixando aqui pra gente uma pérola, porque nesse mundo tão insano das pessoas doentes, burnout, num grande paradoxo de que a gente está vivendo a era do conhecimento, da informação, e as pessoas estão doentes da mente, né? As pessoas estão doentes, estão depressivas, estão ansiosas, estão burnout, está na moda, polarizado, doença social, além da corrupção, tudo mais. Você está aqui dando pra gente um grande exemplo de que voltar para nossa essência, voltar e se manter naquilo que a gente ainda não foi deformado pela narrativa da sociedade, pelo aquilo que nos contaram, mas se a gente está lá, vivendo o presente, sem se preocupar se... Uma criança não está preocupada aqui que vai ter para o jantar na hora do almoço. Não está preocupada nem se vai ter jantar, ela está vivendo ali só o presente. Por isso eu preservei a minha melhor versão, os meus 7 anos, a minha idade mental. Eu sou mentalmente sadio, porque eu tenho 7 anos mentalmente. Eu levanto de manhã e sou feliz, tá? Ponto. Ah, o tempo vai acabar, o dia que acabar eu tô feliz, tá? Eu vivo cada dia, cada segundo, intensamente, com um sorriso largo, com felicidade e dando bom dia para Deus. Eu encontro Deus o dia inteiro, na calçada, na portaria de manhã, servindo meu café, eu encontro no trânsito, eu olho para as pessoas e eu consigo ver o reflexo, a luz do Deus que está dentro de cada um de nós. E eu convivo com os diferentes, a criança. Todos nós temos uma personalidade com menos de 7 anos. Por que eu vou olhar para as pessoas e ver diferente disso? Mas as pessoas acabam matando ou matando não dá para matar, mas ela acaba escondendo. Exatamente. Ou amordaçando a criança dela, né? Ou eu sento no chão para brincar com a minha neta. Você é louco? Louco é quem não faz isso. Você sabe o que eu falo? Eu aprendi isso, sabe? Eu falo para os meus mentorados, ou nos trabalhos que eu faço lá de liderança, né? Eu faço a imersão que eu te comentei, e tô dando um spoiler aqui. Você tá depressivo, doente, burnout, estressado? Sabe o que é a cura para isso? Pula na cama. Vira cambalhota. Ou no mínimo sorria. Pula no sofá. Mas eu vou sorrir de quê? Eu falei, olha pro espelho, sorri de você. Sorri da sua desgraça. Porque a criança, se você conseguir resgatar a criança interior, é o que você está nos dizendo aqui na prática, né, desse ensino, não tem como estar depressivo nem ansioso. Não tem como estar estressado, não tem como estar na expectativa de nada se você tiver com a sua criança a postos. E a sua declaração de que você escolheu conscientemente, né, manter essa idade mental, essa energia baseado nos seus valores, é um grande exemplo. Gente, tudo começa na mente, baseado naquilo que você fala, pensa e acredita. Para de dizer que o não você já tem. Você sabe que isso aí, a congruência entre falar, pensar, fazer e sentir a mesma coisa é um sinônimo de integridade. Você precisa acreditar. Deus está aqui. Você quer encontrar com Deus? Olha para dentro. Olha para você. O pessoal olha para mim e fala assim, o filho, você tem uma história extraordinária. Todo mundo tem. Se você não tivesse uma história, você não tinha chegado até aqui. É só você escolher. Então você né? tem uma história. O que você está fazendo com a sua história? Mas, Rufino, você é diferenciado. Todo mundo é, não tem 2 DNA. Ah, mas você é brilhante. Você também é. Olha para você. Maravilhoso. Nós somos seres de luz. Para que serve a nossa luz? Para iluminar o próximo e vai refletir para nós. Para que você está se apagando por quê? Exato. Usa a sua luz para refletir para o outro, vai voltar para você. Então, cara, pensa num cara feliz. A minha melhor versão dos meus 7 anos, o resto são coisas. Maravilhoso. Coisas, eventos, fatos. Maravilhoso, porque uma pergunta que eu faço, né, para os entrevistados agora nessa temporada... você tá feliz agora? E para você não precisa fazer essa pergunta, porque a sua fala já traz essa experiência. Então, ele estragou a minha pergunta com tanta felicidade aqui, maravilhosamente bem. E eu faço uma outra pergunta para você, que eu faço para todo mundo também, Rufino. Qual o seu sonho que ainda não realizou? Sonho. São 2 coisas que as pessoas falam muito, né? Sonho e sucesso. Eu sempre acreditei, nós nascemos com sucesso. As pessoas demoram muito para perceber que está com você. Estão esperando um 1º milhão, um carro alemão. Cara,
esperando. Você nasceu com sucesso. Você não está acessando, não está olhando para dentro, não está agradecendo o sucesso que é existir. Eu acho que o maior sucesso que um ser humano pode ter é ele existir e perceber que a felicidade é um estado de espírito que depende dele. Então, nós nascemos com sucesso. Eu nunca fui buscar o sucesso, ele nasceu comigo. Ponto. Agora, sonhar. Cara, nós precisamos sonhar a vida inteira. Todos os dias eu sonho. Eu levanto de manhã e vou realizar o sonho de cada dia. O que eu sonho? Todos os dias, se eu tivesse que voltar lá atrás e começar de novo, eu ia preservar o melhor meu sonho e todos os dias eu ia fazer algumas correções, porque todos os dias eu busco alcançar mais sonhos, realizar sonhos, né? Agora, para eu fazer isso, se eu pudesse voltar a fita lá atrás, meu sonho seria, se todo mundo pudesse voltar a fita, voltar lá para a sua essência e ser menos arrogante, menos vaidoso, menos prepotente, mais generoso, mais humilde, nós poderíamos ser seres humanos melhor. Meu sonho é que a gente consiga começar a exercer isso, nos tornarmos seres humanos melhor para contagiar e fazer com que o outro também seja. Então, na realidade, meu sonho é gerar o máximo de oportunidade para as pessoas olharem para dentro. Por isso que eu passei a ser essa coisa da palestra, vim aqui bater um papo com você. Meu sonho é fazer com que o maior número possível de pessoas perceba que eu não tenho nada de diferencial. Eu não tenho nada de extraordinário, de especial. Eu só sou um ser humano. Eu gostaria que as pessoas resgatassem isso dentro do coração de cada um. Mais pessoas percebessem que o melhor sonho que a gente pode ter é resgatar a humanização. E como é que eu faço isso? Eu procuro ser o exemplo disso todos os dias. E procuro trazer mais alguém. Então que esse podcast, que esse nosso bate-papo sirva para as pessoas olharem para dentro e olhar para mim e perceber que não tem nada que ele também não possa ser. Eu não tenho nada de extraordinário que o outro não possa ser. Ela me olha e fala, Rufino, você é fantástico. Todo mundo é. Maravilhoso. Olha para você. Então meu sonho é conseguir contagiar o máximo possível de pessoa para ele conseguir olhar para dentro, se humanizar e trazer mais alguém. É melhorar a sociedade, deixar um legado e me tornar uma pessoa inesquecível, porque quando alguém lembrar de mim, eu vou me tornar igual a minha mãe, imortal, inesquecível, alguém que olha de você e abre um sorriso. E olha para si mesmo e entenda que é possível, que o sim ele já tem. Então, na realidade, todos os dias eu procuro praticar, por isso que vai precisar da minha meta. Isso tem a ver com o meu sonho, é levantar de manhã, impactar, somar e fazer diferença na vida de uma pessoa. Eu consigo isso com um sorriso, com um abraço, dando um pão para alguém que precisava só de um alimento. E a segunda meta é conseguir resultado material todos os dias, o mínimo que seja de $1, para poder facilitar a vida de mais alguém, porque eu não preciso de tanto dinheiro. Eu preciso estar em movimento. E esse movimento, para mim, só tem valor no meu sonho se eu conseguir beneficiar o próximo, porque é isso que eu vou levar. Porque o resto são coisas, não é meu, só está comigo. Que maravilhoso. Eu lembrei do George Cooks, né, do livro dele, Integridade em Ação. Vendo a tua história, eu já te conhecia, tive a honra de encontrar com você em palcos, te admiro, mas conhecer e te ouvir um pouco aqui hoje, eu não tenho dúvida, Rufino, que é inspirador para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para a gente trazer esse lado da evolução da nossa consciência, da nossa integridade no nível individual, no nível profissional, empresarial, de liderança, e desse teu lado que eu não conhecia ainda, do teu lado da cidadania sagrada, da consciência cidadã, da política com P maiúsculo. Então, muito honrado da gente plantar essa semente aqui de imortalidade, que eu acho que é essa semente que está faltando, porque quem tem a imortalidade no coração, na alma, na mente, como a sua mãe plantou em você, não vai estar preocupado. As pessoas conseguem, através disso, colocar na prática, ou seja, exercitar o Deus que está dentro de cada um de nós. Nós temos livre-arbítrio e o Deus está em nós, está conosco, a partir de nós. Então o que você pode fazer? Você é uma figura divina, você tem poderes extraordinários. O que Deus faria? Então ele serviria, ele atenderia. A diferença entre Deus... E depois de Deus, quem que vem? É a mulher. Preste atenção na força da mulher, na sensibilidade feminina, na generosidade da mulher. Ela é criadora, nós somos criatura. A diferença entre Deus e a mulher é que Deus, cara, exagerou e diz amém. E a mulher fala, Esses dois seres são superiores e eles conseguem ajudar a gente a alcançar a humanização. Sermos seres humanos melhor, porque uma criadora não manda o filho para a guerra. Uma criadora não deixa uma criança passando fome na calçada. Aliás, preste atenção, gente, em quem manda no mundo. Você quer empreender? Quer resgatar sua humanização, quer rever seus valores? Valores começam na base, a base começa na família e o pilar e o alicerce de uma família é uma mulher. Preste atenção nisso que você vai evoluir como pessoa e você vai se tornar um ser humano melhor só de copiar uma mulher. Pensa nisso. Ela vai influenciar na compra da sua casa, no seu carro, na cor da casa, no seu lingerie, na sua vida.
e ao mesmo tempo ela vai te atender, ela vai servir, ela vai te guiar. E ela não vai te acompanhar, infelizmente, porque ela está quilômetros na frente. Mas se você seguir uma mulher, com certeza você vai achar o melhor caminho no labirinto da vida. Ainda vai se tornar um ser humano melhor. Deus, mulher mãe, acompanha. E você vai realmente conseguir alcançar coisas que as pessoas ainda não estão se encontrando. Existem dois tipos de homem. Aquele que a mulher influencia, meio que manda, né? E aqueles que mentem. Aceita essa realidade, aceita logo que dói menos e se torna um ser humano melhor. E olha que maravilhoso, porque eu acredito nisso. O exemplo materno, o exemplo das mulheres na minha vida, minhas filhas, minha mulher. Estou casado há 25 anos, faço 24 anos esse ano. Mas você traz uma mensagem muito bonita, porque a mulher, eu falava isso com o pessoal aqui antes, se dependesse da energia feminina não tinha guerra mais, porque nenhuma mãe quer ver um filho morrer na guerra. O masculino é sem noção. Cara, a mulher não tem sensibilidade, ela é um ser humano superior. E o que está faltando, talvez, no fim, é esse equilíbrio, sabe? E você sabe que ela influencia, as outras mulheres também são influenciadas pela mulher, tá? Claro. Nenhuma mulher compra uma bolsa ou um sapato chique para mostrar para um homem, não sabe nem para que serve. Ela compra para poder se interagir ou mostrar para outra mulher. Olha o poder que a mulher tem. Então, se você começar a reconhecer, você começa a entender como é que nós vamos resgatar a humanização. A partir da sensibilidade feminina. Maravilhoso. Vai para a linha de minha empresa, 60% do time é mulher. Todo o comando é feminino. E eu sou presidente da empresa e comandado por uma mulher que é a esposa. E isso num grau, assim, para a gente refletir, que é além da gente ter Deus, né, o Criador, valores maiores, a mulher, o lado feminino, a intuição, o acolhimento. Exatamente. A gente ter a compreensão de que o nosso caminho como indivíduo é curar ou encontrar paz com esse feminino interno, nós que somos homens. Eu uso meu feminino interno o tempo todo. Eu uso também. A minha melhor versão tem a ver com o meu lado feminino. Eu peguei da minha mãe. Eu também não tenho nenhum problema em chorar, em ser sensível. Porque quando a gente faz as pazes com o nosso lado feminino, é como Jung trouxe, de encontrar a ânima, o lado feminino. Porque o homem é o masculino que vai pra frente, ele é belicoso, ele é guerreiro, ele quer conquistar. A mulher vai pra cima, ela tem a intuição. Se a gente equilibrar o nosso masculino e o nosso feminino, é o masculino andando pra frente, o feminino andando pra cima. O masculino andando pra frente, o feminino andando pra cima. A gente fez uma escada de evolução. E você consegue alcançar, andar colado na humanização. Você quer humanizar? Então usa a sua sensibilidade feminina. Usa a referência da criadora, que é uma mulher. Criador espiritual, Deus. Depois, assim, usa Deus. Depois, a mulher. Preste atenção e vem a continuação. A minha melhor mentoria que eu recebi na vida foi de uma mulher, a mãe, e o ajudante dela, que é o pai. Presta atenção. Depois você ouve os professores, o chefe, o supervisor, o patrão, o vizinho, a criança. Ouça. O grande proveito de uma relação de mentoria é de quem aceita ouvir. As pessoas não estão ouvindo, elas acham que chegou lá. Chegou lá onde? O filho, você que chegou lá, como é que é? Chegou lá onde? Por que alguém acha que alguém chegou lá? Por que alguém se acha superior? Por que alguém se incomoda? Por que alguém não tem agenda? Por que alguém tá... Cara, tudo cheio de frescurinha. Isso pode, isso não pode. Olha, minha mãe disse que ser negro era um privilégio. E eu tinha que agradecer. Eu acho absurdo o que estão fazendo agora. Cara, eu aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade. Então nunca foi um problema. A mãe disse que ser pobre você pode mudar. Basta você buscar um propósito. Não tem pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Então você tem escolha. Você vai lá e faz. Ser menina era frágil? Como assim frágil? Elas são donas do mundo, elas só não assumiram ainda. Porque estão tentando pôr rótulo, né? Dizendo que ela é frágil, que elas tem que ser sentido. É mentira, elas têm 200 sentidos. A vida toda Quero ver na cabeça homem dá conta de dar a luz. Não dá conta de nada do que elas fazem. A mulher não faz 6 coisas, você faz 2 coisas, elas fazem meia dúzia de uma vez. Você tem 2, 3, 4, 5 sentidos, elas têm 200 sentidos. Ela não vai andar do seu lado porque está quilômetros na frente e vai influenciar você em tudo que você fizer na vida. Tem uma influência feminina. E as pessoas estão no século XXI e ainda tem gente que quem vai resolver o processo novo, quem vai cuidar da modernidade, do novo normal, é uma máquina, não, é um ser humano. E um ser humano que vai estar na linha de frente é aquele que tem a sensibilidade feminina. Ou ele é mulher, ou ele tem a sensibilidade de um homem com o feminino equilibrado e uma mulher também em paz com o seu masculino. Gente, não estou falando de gênero, não. Não. É da natureza. A mulher veio primeiro, ela é criadora, nós somos criatura. Tenta enfraquecer a mulher lá atrás, dizendo que ela era costela de Adão. Costela de Adão? Adão nasceu de onde? Olha de onde vem a mentira.
Já vem lá de trás, tentando enfraquecer o outro. O negro tem um monte de vantagem, mas dizer que ser negro era um problema. E tem gente que acredita nisso até hoje. Ah, mas os gays são extraordinários. É que nem autista. Extraordinário naquilo que ele se propõe a fazer. E as pessoas acham que é um problema. Como assim? Gay? Não é gay? Quem que é você? É ser humano, né? Ser humano. Gente, não tem lado A. Agora, esquerda, direita. Separando, as pessoas separam para Tudo enfraquecer. isso é separativismo, né? Para enfraquecer. É separar. Ver a pandemia. Essencial ou não essencial? Como assim? Tem alguém que não é essencial? Como é que o médico come? O cara que faz a comida não é essencial? O cara que limpa o consultório não é? O cara que retira o lixo não é? Ninguém faz nada sozinho. Qualquer coisa que está te separando, está te dividindo, está te diminuindo. Vai te enfraquecer para alguém comandar. Da mesma forma que lá atrás diziam que tinha o tal do sangue azul. Tem gente acho que ainda acreditando que tem alguém com sangue azul. Rufino, papo maravilhoso aqui. Daria para ficar mais dias. Que honra poder te conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais, a gente poder aqui nesse podcast da Escola da Integridade compartilhar um pouco de valores que dá para ver assim na tua verdade, na tua essência, que é a base da tua criação, da tua ação no mundo, daquilo que você propaga nas tuas palavras, nas tuas ações. Sou eternamente grato por ter pessoas assim como você que estão envolvidas em querer melhorar como indivíduos, estão envolvidas em melhorar o mundo profissional das empresas, das relações comerciais, e estão envolvidas em querer melhorar a sociedade, a cidade, os países, o mundo que nós vivemos. Esse podcast foi repaginado para um novo nome e com muita honra esse novo nome espelha muito bem esse episódio que a gente está gravando aqui. Esse nome desse podcast de Insanamente. Insana. Que é nesse mundo de tanta insanidade. Insanidade. Que se a gente tiver insana, com a sanidade dentro de cada um de nós, a gente vai poder propagar um mundo melhor, mais consciente, desse humano, de homo conscious, o humano consciente que eu trago no meu livro. Para a gente sair da insanamente, dessa insanidade que está fora, é encontrar a sanidade dentro e poder propagar um mundo em sã consciência. Eu, você e quem está nos ouvindo não faz mais que obrigação em poder contribuir para que isso aconteça, tá? É assim que nós vamos deixar o legado. Uma honra, só que calma aí. Nós temos que acabar esse podcast aqui com um abraço e um beijo. Tamo junto. Aqui. E aí um abraço que eu aprendi que é coração com coração. Aqui. Tamo junto, gente. Deus abençoe. Amém. Obrigado, gente.